Tudo bem, pessoal? Continuando aqui o nosso curso de análise e projetos de sistemas, a gente vai abordar agora um assunto de extrema importância para nós programadores, desenvolvedores, os analistas, né? Que é a análise de requisitos. A gente entende que essa história de requisitos pode ser separada em duas grandes áreas, os requisitos funcionais e os não funcionais. A gente já vai falar mais sobre isso. E no próximo vídeo a gente também vai falar sobre como que eu vou adquirindo esses requisitos, como é que eu entendo do usuário, do meu cliente, o que ele quer, tá? O próximo vídeo vai falar sobre o levantamento de requisitos. Então vamos tentar entender o que é isso, essa história de requisitos e por que ele é tão importante para a gente na hora de programar. Bom, a gente pode definir a análise de requisitos como um processo para adquirir, refinar e validar as necessidades do sistema que foram indicadas pelo cliente ou usuário. Então, deixando um pouco mais fácil, né? Você precisa adquirir, você precisa captar, melhorar um pouquinho e validar com o seu cliente ou usuário as necessidades que o sistema tem que atender. Lembrando, mais uma vez, que quando a gente vai programar alguma coisa, seja mobile, web ou desktop, a gente está programando para resolver um problema, correto? Um problema de um usuário, de um cliente ou de um grupo deles, né? E é lógico que eles trazem demandas para a gente não programa algo da nossa cabeça simplesmente. É lógico que a gente pode contribuir, a gente pode ajudar, a gente pode até dar a nossa opinião sobre uma determinada área ou outra, mas quando a gente vai programar, a gente precisa levantar requisitos, a gente precisa colher essas necessidades e quem vai fazer isso para a gente é o nosso cliente ou usuário. É ele que vai passar para nós o que ele precisa, a gente vai então adquirir, a gente acaba assim, refinando e validando. O que a gente quer dizer com isso? Poxa, às vezes o nosso cliente ou usuário tem alguma dificuldade em se expressar. Ele não sabe muitas vezes a linguajar técnico, conceitual. Às vezes ele fala uma coisa, mas ele quis dizer outra. É que ele só se expressou mal. Às vezes ele também fala simplesmente que o site tem que ser bonito, que o aplicativo tem que ter um botão lá específico. Ele fala uma coisa, mas ele talvez tenha ele queria falar outra coisa. A gente precisa adquirir esses requisitos, entender, validar, refinar. Olha, é isso, não é? E aí a gente vai seguindo. Então, olha só, a gente tenta, né, estabelecer um conjunto de objetivos que o sistema deve cumprir. No final das contas, é isso. Eu vou captar do meu usuário, do cliente, da empresa que eu estou prestando consultoria ou o que for, vários objetivos que o sistema programa web, aplicativo deve cumprir, tá bom? É muito importante que você capte esses requisitos lá do seu cliente ou usuário, porque é ele que demanda algo, né? É ele que quer aquilo que aconteça perfeitamente e ele vai falar para você e você vai acatar, obviamente, né? Você consegue captar, adquirir esses requisitos por meio de algumas técnicas, mas nesse vídeo a gente não vai falar disso ainda, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que é um requisito? Basicamente é uma condição ou capacidade que um sistema, um software, o web, o aplicativo deve ter para resolver um problema ou atingir um objetivo, tá? Então, geralmente um site, um aplicativo mobile é composto por vários requisitos, aquele seu cliente quer várias coisas e o conjunto dessas coisas que vai resolver, vai atingir ali, resolver o problema que você está querendo solucionar, tá? Que mais? A gente pode entender o requisito como uma coisa que o sistema deve fazer ou como o sistema deve se parecer. Você repara que são duas coisas muito distintas. Cuidado! Lembra que a gente falou sobre requisito funcional e não funcional, que a gente vai explicar ainda? Eu acho que fica um pouco claro quando a gente fala requisito funcional, a gente está falando de funções, né? Ou seja, uma coisa que o seu programa deve fazer, execução realmente, tá bom? Ou como ele deve se parecer. Isso daqui tem a ver com layout, tem a ver com cores, tem a ver com alguma usabilidade. Isso daqui seria um exemplo de requisito não funcional, ou seja, não é uma função, não é uma programação especificamente assim, operação matemática, operação lógica. Aqui é aparência realmente, que é um requisito, é uma solicitação do seu cliente, mas não é um requisito funcional. E sendo um requisito funcional ou não funcional, a gente tem que fazer da melhor forma possível para atender às necessidades, às demandas do meu cliente. Então, o que a gente pode falar aqui sobre especificação de requisitos? Olha só, a gente vai precisar especificar tudo
que eu vou projetar a seguir. Então eu vou capturar aquela essência, o que é mais importante, as demandas do meu cliente e eu vou elencar assim, né? Eu vou colocar no papel, eu posso colocar num modelo, numa modelagem, né? Num diagrama, para ficar mais fácil para mim, para minha equipe e também para demonstrar para o usuário se era mais ou menos aquilo que ele queria. Basicamente, o requisito é composto do quê? Funções que o sistema deve prover. Tá? Então, olha só, funções, eventos, métodos, ações que um sistema deve entregar, tá bom? Isso não é meio evidente? Toda vez que a gente faz um site, um aplicativo, um programa desktop, a gente não está querendo colocar algumas funções, funcionalidades que o sistema tem que entregar? Então, basicamente, os requisitos que o seu usuário vai te indicar, vai te mostrar, são essas funções, tá? Que mais? As limitações sobre as quais o sistema deve operar. O que significa isso? Poxa, limitação de tempo, talvez? Limitação de hardware? Limitação de tamanho de tela? São várias limitações e o usuário, o cliente, tem que te passar antes, de forma prévia, né, para você já com base nessas informações, com base nos requisitos, você saber operar, você saber programar da melhor forma possível, do jeito que ele esperava. Que mais? Definições de outros sistemas com os quais o sistema deve integrar. Então o que acontece? Geralmente quando a gente vai programar um sistema, por exemplo, um site, a gente não faz só ele pronto, acabou. A gente precisa integrar esse site em outros sistemas. A gente geralmente integra o nosso sisteminha, aquela programação que a gente está fazendo, com um banco de dados. O seu sistema, por exemplo, o seu sistema desktop, tem que funcionar em um sistema operacional, isso é muito importante. Aquele seu website tem que funcionar em um servidor de internet. Então, a gente precisa definir logo no começo, né? Isso, geralmente, quem traz essa demanda pode ser o seu cliente, o seu usuário, ou você mesmo já entende como que o seu programa deve funcionar com outros sistemas. Mas isso tem que ficar muito claro. O seu cliente já tem que falar logo no começo, por exemplo, olha, a gente está querendo um novo sistema para integrar, né, só para contribuir, é como se fosse um módulo a mais para ajudar um outro software que você já usava. Então, às vezes assim, eu tenho uma planilha Excel e gostaria de extrair dessa planilha alguns dados para colocar no meu sistema. Tudo bem, a gente está levantando esses requisitos, está entendendo essas especificações, mas você precisa saber disso antes, né? Se algo é dependente daquele sistema seu ou se o seu sistema é dependente de um outro sistema, de uma outra tecnologia e assim por diante. Bom, o que mais que a gente consegue falar? Limitações para o processo de desenvolvimento dos sistemas. Pode acontecer de você ter um requisito ali que é complicado, ele depende de alguma coisa, ou então é uma limitação para aquele processo. A gente tem que ficar esperto nesse tipo de coisa, porque às vezes um requisito, olha, é obrigatório fazer tal coisa, e aí você pensa, putz, mas exatamente essa função a gente não consegue fazer com essa linguagem. Talvez a gente tenha que usar uma outra linguagem de programação, um outro paradigma de programação e talvez até um outro ambiente. Eu vou sair do web porque eu vou fazer um desktop. Ou o contrário, né? Eu estava pensando em fazer um programa de computador, mas na verdade eu vi que a melhor solução é o web. Por quê? Porque, puxa, eu preciso integrar várias pessoas nesse mesmo projeto. Várias pessoas ao mesmo tempo têm que ler as mesmas informações. Uma forma da gente fazer isso é com o sistema web, por exemplo. Bom, a gente também tem que ver descrições sobre hardware no qual o sistema vai executar. O que a gente quer dizer com isso? Não adianta você querer fazer o melhor programa do universo, ou então um jogo, ou então, enfim, qualquer sistema, qualquer programa, e você vai usar todos os seus recursos ilimitado de hardware e funciona muito bem no seu computador lá do programador, só que qual é o computador que vai rodar aquela aplicação lá na empresa? É um computador i9, por exemplo, 32 GB de memória, RTX 3090 Extreme Edition? Muito provavelmente não. Então você tem que tomar cuidado porque você tem que entender qual é o computador ou quais são os computadores que vão receber aquele programa, aquele sistema, para ver se funciona. Porque você não pode fazer simplesmente, eu fiz o meu melhor, eu fiz com tudo que tem de bom e do melhor, as tecnologias mais novas, e ele usa um ótimo recurso ali da máquina e tudo mais.
Se não funcionar bem para aqueles computadores da empresa, nada feito. Tá bom? Outra coisa, não adianta você mandar bemzão, super, excelente para um aplicativo Android. Nossa, usou tudo que tem de melhor do que o Google colocou, novas APIs, frameworks, excelente, funciona muito bem naquele celular, naquele. E no que o usuário vai usar, no final das contas, que aquele seu cliente vai usar. Às vezes, você vai fazer um ótimo aplicativo, excelente, só que ele só funciona em hardware, né, no celular, quando a tela é muito grande. Ou então, quando demanda muita memória RAM, muito processamento e o hardware do usuário não comporta. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, basicamente, a gente vai especificar, a gente vai levantar todas as funções que literalmente, né, são funções, ou então que o usuário falou que precisa ter, ele fala algumas características de ambiente ali dele, tem que funcionar com tal velocidade, com tal precisão, com tal segurança, tudo isso você tem que ir anotando para depois você projetar, você pode colocar em um diagrama depois, você pode fazer protótipos e vai mostrando, vai conferindo com o seu usuário, tá bom? Então, a gente pode separar requisitos em dois tipos diferentes. A gente tenta fazer esse exercício aqui de separação, tentando colocar em duas caixinhas distintas. Ou o requisito vai ser um requisito funcional, ou ele vai ser um requisito não funcional. Em alguns casos, parece que mescla, parece que são coisas parecidas. Puxa, ele está falando ali que é um requisito funcional, mas na verdade, para mim, na minha cabeça, era um requisito não funcional, ou vice-versa. Mas, gente, a verdade verdadeira é que o cliente, o usuário, não vai falar, olha, um requisito funcional que é fundamental para mim é aquilo. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai levantar todas as demandas do seu usuário, do seu cliente. Essas demandas são os requisitos, né? E aí a gente tenta separar para nossa organização o que é um requisito funcional e o que é um não funcional, tá bom? Para deixar um pouco mais claro sobre isso, sobre essa separação, essa diferença, a gente vai falar agora primeiro dos requisitos funcionais. Então, o que a gente pode falar sobre requisitos funcionais? Eles vão descrever funções e tarefas que se espera que o sistema faça. Então, é basicamente aquilo que você programa nos eventos, nos métodos, as operações que o seu sistema, que o seu site, que o seu aplicativo devem fazer, tá bom? Resumindo muito, né? O requisito funcional é aquele que traz as funções do sistema, do programa. É óbvio, né? Mas eu vou deixar um pouquinho mais fácil para você, eu vou te dar uma dica que é muito importante, que ao longo aqui do curso você já vai entendendo um pouco mais sobre programação, sobre análise, sobre banco de dados. Então, olha só, uma dica muito importante para você. Se a função que está sendo analisada, né, se o requisito que você está extraindo depende de um banco de dados, esse requisito é um requisito funcional. Então, lembra quais são as operações do banco de dados? Você consegue inserir dados naquele sistema, naquele banco. Inserção. Você consegue apagar um dado daquele sistema. É a deleção, né? Você tira um dado. Você consegue atualizar aquele dado. Vamos supor que você escreveu errado. Então você consegue atualizar aquele dado e você também consegue depois visualizar aquele dado, né? Você inseriu aqueles dados, aquelas informações em um formulário, por exemplo, e depois num outro momento você precisa consultar esses dados. Gente, essas operações, inserção, deleção, atualização e depois visualização, é o select no seu banco de dados, tudo que envolve essas operações são requisitos funcionais. Sabe por quê? Porque está envolvida uma operação, uma função, um método, uma ação, tá bom? Então, o ato de fazer alguma coisa no sistema, quando eu quero fazer um cálculo, quando eu quero abater um produto lá do meu estoque, por exemplo, eu acabei de efetuar uma venda, eu preciso incluir esse dado de venda no meu banco de dados e eu preciso, por exemplo, tirar se eu comprei só né, um produto, ou que seja 30 Coca-Colas, eu vou tirar esse valor lá do meu banco de dados. Tudo que envolve operação de banco de dados, operação é uma função, são requisitos funcionais. É evidente que o que vai além do banco de dados, o que nem tem a ver com banco de dados, pode também ser requisito funcional. O que eu estou te falando é, se envolve algum tipo de operação que se parece com uma operação de banco de dados,
vai ser um requisito funcional, tá bom? É um bom exemplo isso. Mas vamos ver alguns outros exemplos, né, de requisitos funcionais. Vamos ver aqui, ó. O software deve possibilitar o cálculo dos gastos mensais e anuais com material. Você imagina isso daqui como se fosse um estoque ou então quais são os custos, né? Os gastos mensais, semanais, semestrais ou até anuais com aquele tipo de material, com tinta, com cola, com papel. Se o seu sistema consegue fazer isso automatizado, é evidente que ele não faz isso como mágica, né? Alguém teve que programar aqueles cálculos, alguém teve que captar alguns dados, algumas variáveis, né? Alguns valores, faz a conta e, gente, sempre que envolve conta, envolve cálculo, ó a palavra, cálculo, isso é uma função, requisito funcional. Então, tudo que envolve ali operação de inserção, deleção, soma, subtração, cálculo, média, isso é uma função, é um cálculo que está sendo feito pelo computador. Isso é um requisito funcional. Que outro exemplo? O software deve emitir relatórios de compras a cada 15 dias. Aqui é só um exemplo, né, prático, mas tanto faz se fosse relatório diário, pode ser semanal, quinzenal, mensal, semestral. O período aqui, tanto faz, mas você está entendendo que o seu cliente pediu, isso daqui é um requisito que você conseguiu extrair dele, que ele falou o seguinte para você: esse sistema, esse site, esse aplicativo tem que emitir relatório de compras a cada 15 dias. Ou seja, de 15 em 15 dias, o sistema, de forma automática, vai computar tudo o que foi feito ali de compra, de venda, de estoque e vai gerar um relatório. Gente, relatório no final das contas é só mostrar alguns dados para o seu cliente. Mas tudo bem, como é que eu mostro isso? Poxa, eu tive que ficar capturando os dados, né, desses relatórios de compra. Eu fui analisando, eu fui guardando os dados da minha compra. Quando eu falo eu estou falando do sistema, né? Aí depois eu vou fazer um cômputo disso, eu posso somar, posso fazer média, posso fazer o que for, e depois sistema vai ter que emitir um relatório visual ali mostrando todos os pontos. Se tem emissão de relatório, se tem conta, se tem operação de banco de dados, requisito funcional. A maioria dos requisitos que o seu cliente vai pedir são funcionais no final das contas. A maioria das coisas que você vai programar, linha de código, são requisitos funcionais, tá bom? Outro exemplo. Os usuários do sistema escolar poderão consultar as suas notas e faltas registradas em todas as disciplinas. Você pensa, por exemplo, aquele nosso NSA aqui da Zetex, ou o SIGA da FATEC, ou qualquer outro sistema. Você, usuário ali, né? Você, aluno, vai poder consultar suas notas e frequência de todas as disciplinas. Tá bom. Isso é um requisito funcional. Por quê? Porque isso é uma função, é um método ou um conjunto de vários métodos, né? Envolve consulta, olha a palavra-chave aqui, ó, consulta de banco de dados. Como é que eu vou ver a quantidade de faltas? Se você faltou 2 aulas e mais outras 2 e mais outras 2, ele soma, e isso é uma operação matemática, e depois mostra esses registros. Então, ó, se eu estou falando de registros, se eu estou falando de consulta, se eu estou falando de emissão, se eu estou falando de cálculo, todos esses são ótimos exemplos de requisitos funcionais, tá bom? São funções, são ações que o sistema tem que fazer. Agora a gente vai falar sobre requisitos não funcionais, tá bom? O requisito não funcional, é claro que é o oposto daqueles requisitos funcionais, ou seja, são requisitos que geralmente envolvem estética, ou a gente pode também falar o seguinte: é um tipo de requisito que não fala sobre funcionalidade. Isso deve ser óbvio para vocês, porque o que é não funcional é aquele que não vai ter funcionalidade. Então você fica esperto nisso, porque nem tudo é considerado uma função, uma funcionalidade. Trocar cor do plano de fundo não é uma funcionalidade. Velocidade do sistema não é uma funcionalidade. Segurança desse sistema, o sistema tem que estar instalado somente no Linux. Essas restrições não são considerados requisitos funcionais, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos. Olha só, normalmente, isso daqui é uma média, tá bom? Eles indicam restrições ao sistema. Então, a gente lembra que requisito funcional, aquele que a gente acabou de ouvir,
Requisito funcional é uma função, é uma operação, é uma consulta. Normalmente, o requisito não funcional indica uma restrição, por exemplo, isso não pode acontecer, ou então tal atividade tem que ser feita em tal tempo, e assim por diante. Vamos dar uma olhada nos exemplos? Olha só. Primeiro exemplo aqui relacionado à segurança. Geralmente, claro que há exceções, mas a gente está trabalhando aqui com o geral, né? A norma, basicamente. Quando tem alguma coisa a ver com segurança, algum requisito relacionado à segurança, geralmente é um requisito não funcional. Então, olha só, requisitos associados à integridade dos dados, privacidade, informação confidencial, liberação de acesso aos usuários, isso você pode programar uma outra coisa, né? Mas isso é um requisito não funcional. Por quê? Porque não é uma operação, não é uma função, não é um cálculo que o sistema está fazendo. Várias dessas atribuições, desses requisitos de segurança são não funcionais, tá bom? Preste muita atenção sobre isso. É evidente que o seu cliente pode falar que ele quer que os dados fiquem privados, que eles sejam confidenciais, que eles estejam criptografados, mas isso não é um tipo de função nova que você coloca no seu sistema. É como se todo sistema devesse ter isso, tá? É obrigação, basicamente. Vamos para um próximo exemplo. Uma outra categoria de requisito não funcional envolve desempenho, velocidade do sistema. Então aqui, ó, descreve o tempo de resposta do sistema durante o uso dos recursos. É evidente, né, que grande parte dos clientes, dos usuários, vão querer um sistema que seja rápido. Poxa, mas é claro. Mas você não programa essa rapidez. Você não consegue colocar ali uma programação do tipo, olha, coloque o mais rápido que você puder. Isso depende muito do hardware. E você vai ver que coisas que são dependentes de hardware são não funcionais em muitos dos casos. Então, é óbvio, né? Se por um acaso aparecer alguma função ali, algum requisito que foi falado para você, tem que funcionar rápido, ou então isso daí não pode demorar mais do que tanto. Isso não é algo programado. Você consegue programar, por exemplo, a cada 10 dias eu vou fazer alguma coisa, de 1 em 1 hora eu vou fazer uma consulta, beleza? Mas aqui a gente está falando de desempenho, de velocidade, tempo de resposta. O tempo de resposta quem dita é o hardware no final das contas. Então, não é você, programador, que vai conseguir colocar um tempo de resposta menor, por exemplo. Você pode setar um período de consulta, de prazo ou o que for, mas quando se fala em desempenho ou algo relacionado com esse universo de desempenho, é não funcional. O outro é usabilidade, requisitos associados à facilidade de uso do sistema. Inclusive, isso é uma área bem complexa aqui da nossa área de programação, que chama experiência do usuário, né? User Experience, muito conhecido, muito difundido, vale muito a pena você consultar mais sobre isso. Mas a usabilidade e assim você conseguir colocar um visual, uma interface mais amigável, mais intuitiva, realmente fácil de usar, isso geralmente não é programado, isso não é uma função que você programou. Isso tem mais a ver com design, estética, que é muito importante também, eu diria até fundamental, né? O Steve Jobs já comentava que ele não gostava de pensar na separação entre o uso e o design. Para ele, o design era fundamental, era do mesmo nível da função, para ele, né? Aqui para a gente está pensando o seguinte: você vai programar a sua função, as suas operações, os seus eventos, os seus métodos, os seus cálculos, as suas consultas em banco de dados, muito bom. Só que quando a gente está falando em layout, em usabilidade, qual que é o menu que eu vou usar, qual é a corzinha ali que fica melhor, isso é um estudo muito importante, só que usabilidade é um requisito não funcional, tá bom? Outro exemplo, confiabilidade. O que é confiabilidade? São requisitos associados à frequência e tolerância a falhas e à robustez do sistema na recuperação dessas falhas. Em outras palavras, o sistema não pode parar. O sistema não pode ter falhas, ele tem que aguentar um grande número de acessos, ele tem que fazer tudo funcionar, né? O site não pode cair, o seu aplicativo não pode travar do nada, não pode dar tela azul ali no Windows. Só que, gente, isso é coisa que você programa
Você não programa esse tipo de coisa. É óbvio que você faz muito bem programado o seu sistema, usando todas as boas práticas de programação, correção de erros e de falhas, muitos e muitos testes, só que você não programa um aplicativo, por exemplo, com uma linha de código falando o seguinte, olha, veja se você não falha quando o usuário for querer usar, hein? É lógico que você não faz isso, você consegue fazer uma boa codificação, usando métodos, usando regras bem claras ali na sua programação, fazendo direitinho o seu código e aí a chance de ter falha, a chance de não ter problemas é muito alta, mas confiabilidade não é uma função, não é um método, tá bom? Mais um exemplo de requisito não funcional é sobre hardware e software, que a gente já comentou aqui um pouco antes nesse vídeo mesmo. Bom, a gente pode receber alguns requisitos de hardware e software, não há problema nenhum nisso. Por exemplo, eu aqui na minha empresa só uso o sistema operacional Linux. Tudo bem, isso é um requisito, né? Ou então o meu computador, os computadores daqui da minha empresa só rodam Windows 7, não é mais Windows 10 ou o que for. Isso você precisa saber. Você tem que saber quais são o padrão ali, quanto de memória RAM os computadores vão ter, se tem espaço para você gravar todos os dados que você precisa. Tudo isso tem que ser levado em conta, sim, tá bom? Só que todos os detalhes que envolvem hardware e software, ou seja, variáveis de ambiente, eles são requisitos não funcionais, tá bom? Vamos a alguns exemplos práticos, vamos tentar tirar isso daqui, chegar um pouco mais próximo dos exemplos reais, né? Então, olha só, o que se pode falar e a gente sabe que é requisito não funcional. A base de dados é o banco de dados, né? Deve ser protegida para permitir acesso apenas aos usuários autorizados. Isso é um requisito do seu cliente. Maravilha, você vai fazer um sistema pensando nisso. Só que essa história de segurança, de proteção, de políticas de acesso, isso não é considerado um requisito funcional, tá bom? Isso não é uma função, é quase como a sua obrigação. Isso daqui é como se fosse, assim, um clique ali, uma observação, uma variável ali, se você pode ou não acessar, se você tem o perfil de administrador ou não, só que esse caso aqui, de permitir ou não acesso, é um requisito não funcional. Outro exemplo, o tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 30 segundos. Isso é considerado um requisito não funcional. Você não está programando um método, uma função, um cálculo, uma operação de banco de dados para que, olha, não pode ultrapassar, hein? E se ultrapassar, o que ele faz? Ele vai deixar de entregar o resultado? Não, o que o cliente quis dizer aqui é que você tem que entregar um dado num limite de tempo razoável ali, mas isso você não programa esse timer, tá bom? Você tem que entregar antes. O que ele está falando aqui é que não pode ultrapassar, ou seja, até 30 segundos. Mas isso não é uma estrutura de decisão, por exemplo, se o sistema não entregar tal resposta em até 30 segundos, o que você vai fazer? Na verdade, você vai ter que reprogramar o seu sistema, né? A grande questão é uma demanda do seu usuário, do seu cliente, e você vai programar tudo muito bem pensado, talvez usando paralelismo, talvez usando threads e assim por diante, para que seja tudo feito rápido e aí você não vai exceder essa limitação imposta lá pelo seu cliente. Mas isso é um requisito não funcional. Outros 3 exemplos. O software deve rodar no ambiente operacional Linux. Maravilha! Sabendo disso, isso é um requisito, isso é uma demanda lá do seu cliente. Sabendo isso, você vai ter que programar o sistema, lá o seu programa, o seu software, pensando nesse sistema operacional Linux. Não vai rodar no Windows nativamente, é para Linux. Você sabe fazer isso? Espero que sim. Mas uma vez que você vai programar aqui um programa, né, um software, o que for, as linhas de código são muito parecidas, você não vai fazer uma função diferente só porque é Linux, ou porque é Windows, ou porque é Mac, tá bom? Isso daqui tem a ver com uma variável de ambiente, isso daqui tem a ver com, de fato, é um requisito, né? Uma demanda, mas é não funcional. Outro exemplo, o tempo de desenvolvimento não deve ultrapassar 6 meses. Isso daqui diz muito sobre o tempo, né, que a gente tem à disposição. Lembra da viabilidade de cronograma, viabilidade cronológica, viabilidade de tempo. O que a gente está falando aqui é o seguinte, é uma demanda lá do seu cliente, do contratante,
que o desenvolvimento desse sistema, desse projeto, não pode ultrapassar 6 meses. Mas isso não é codificado, sabe? Você tem que dar o seu melhor, pronto, acabou, manda ver. Isso não é uma função, isso daqui é uma obrigação do programador e sua equipe, tá bom? Outro exemplo, o banco de dados deverá ser Oracle. Oracle é um dos maiores bancos de dados, né? Se não o maior sistema de banco de dados, aquele mais robusto do mundo. Também temos o SQL Server da Microsoft, que é excelente, o MySQL, que é totalmente gratuito, e assim por diante. São vários sistemas de banco de dados. Mas aqui a demanda, a exigência, o requisito do seu cliente é o banco de dados deve ser Oracle. Tá bom, e o que muda lá na sua programação? Muito pouco ou quase nada. Você faz tudo muito parecido, dependendo de cada banco ali. Você vai usar uma string de conexão adequada para o Oracle ou uma outra para o MySQL, uma outra para o SQL Server, mas no geral, isso não é uma função do sistema. É como se fosse um pré-requisito, tudo bem. Mas não é necessariamente uma funcionalidade do seu sistema, tá bom? Então, gente, isso foi a análise de requisitos. Você entendeu a essa altura do campeonato o que é um requisito? É uma solicitação, pode ser chamado também de uma imposição do seu cliente, é uma demanda do seu cliente. E aí a gente descobriu que a gente pode separar requisitos em duas equipes diferentes, em duas etapas diferentes. O requisito funcional e o requisito não funcional. Requisito funcional, obviamente, tem muito a ver com as funções do seu sistema, o que ele vai operar. Se tiver algo envolvido com banco de dados, muito provavelmente ele é um requisito funcional. Se você tiver que programar ali e fazer conta, relatório, cálculo, isso é requisito funcional. Agora, o que não é funcional, né, é o oposto ali, o não funcional, tem muito a ver com ambiente, tem muito a ver com tecnologias assim de hardware e software, que tipo de banco de dados que é, o layout, tempo de resposta e assim por diante. Não é fundamental, não é uma exigência assim, se você não sabe se o requisito é funcional ou não, você nem programa. Não é isso que a gente está falando, é porque a gente tem que entender que existem duas categorias de requisito. Aquelas que realmente eu consigo implementar, que são funções, funcionalidades, e o outro que é o complementar, tá? Que também é fundamental, porque se o cliente pediu, é muito importante. Tá bom, gente? Então, esse vídeo já acabou, a gente falou sobre requisitos e no próximo vídeo a gente vai ver como que eu extraio esses requisitos do meu cliente, que a gente também vai chamar de levantamento de requisitos, tá bom? Então, aqui nessa tela vai ter um vídeo que o YouTube está sugerindo para você, se você quiser você dá uma olhada, pode não ser da nossa matéria, pode ser de alguma outra, veja se pode te interessar, e tem aqui a opção para você também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso me ajuda a identificar o perfil de quem está assistindo para tentar fazer algumas coisas um pouco diferentes, tá bom? Um abraço e até a próxima!